안녕하세요 여러분, 저는 루입니다. 한국어 선생님이에요. Hey, eu sou a Lu Gabriela, sua professora de coreano, e hoje eu vim trazer como aprender um novo idioma, né? O segredo. Então, eu tô aqui com o meu post no Amino, inclusive se você ainda não faz parte da comunidade, né? Tem muitos seguidores que já são de lá. Você acessa o link aqui embaixo, tá? E pode ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que eu posto por lá, tirar suas dúvidas e tal. Inclusive, pode comentar suas dúvidas aqui no YouTube mesmo, que eu vou estar dando uma olhada, beleza? Bom, porque é um segredo esse método super rápido de aprender idiomas, né? A gente vê as pessoas aprendendo idiomas 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente fica chocado já com quem aprende 1 ano, né? E tem gente que aprende em menos tempo. Como essas pessoas fazem isso? Existe um método poliglota pra isso, né? Geralmente são pessoas que dominam mais de um idioma. Como? Porque eu passo tantos anos na escola de idiomas, porque eu passo tantos anos estudando gramática e ainda assim eu não consigo absorver, né? A gente vê tanta gente fazendo cursos e cursos e cursos e não vai. Eu vou explicar pra você o que esse método tá de diferente do que você anda fazendo. Analisa aí, tá bom? Bom, vamos lá. O nosso cérebro, ele atua de maneiras diferentes pra aprender, tá? Então, assim, a gente vai ter a diferença uma criança aprendendo e você que já é mais velho, que domina o idioma e tal. Então, pra você que é mais velho, o método de exposição funciona diferente de um bebê, tá? É sempre bom gravar isso, porque às vezes as pessoas ficam loucas querendo aprender. Aprenda como um bebê. Às vezes não é possível fazer isso porque você já não é mais um bebê. O seu cérebro vai associar de alguma maneira a algo que ele já conhece. Por exemplo, um bebê não sabe o que é vermelho, certo? Ele não sabe o que é vermelho. Então, quando você aponta pra ele uma coisa vermelha e fala, isso é vermelho, filho, você não tem necessidade de fazer isso sempre, entendeu? Você falando normalmente, ele vai se expor e vai aprender aquilo ali. Você não tem necessidade de, quando quiser ensinar um novo idioma para o seu filho pequenininho, de estar chegando e falando reds, vermelho, não tem necessidade disso. Ele não sabe ainda. Mas você que já é mais velho, você sabe sim o que é vermelho, você tem uma base de idioma. Por exemplo, eu nasci no Brasil, falo português desde pequenininha. Então, qualquer idioma que eu for aprender é natural uma associação com o português, certo? O meu cérebro vai funcionar no modelo que eu chamo de cards, ok? Ou seja, a gente dá aquela viradinha. Quem já brincou de flashcards para aprender idiomas aí? É um método muito legal, inclusive. Então, o que você vai fazer é o reds vermelho dessa vez. Só que você não pode fazer isso simplesmente ao léu assim, beleza? E aí que eu entro como o seu cérebro vai lembrar, reter tudo aquilo. Porque não adianta você estar lendo, ouvindo muito e não absorver. Como fazer isso? 2 métodos super eficazes. Um seria o método da frequência, que na verdade não tem como fugir desse, você tem que fazer e ponto. E o método o modo de emergência do cérebro, tá bom? Vamos falar primeiro de frequência. O que seria essa frequência? É o comprometimento, é o teu esforço, é quando você vai mostrar que você está determinado a chegar à fluência, a dominar aquele idioma. Simplesmente montar uma rotina. Você vai decidir os dias da semana em que você vai estudar gramática, por exemplo, os dias da semana em que você vai fazer revisão, os dias da semana em que você vai fazer um listen, né? Uma coisa mais assim, treinar conversação, que é essencial. Separa os dias para cada coisa. Quantos dias na semana você tem disponíveis para isso? Não importa se são apenas 30 minutinhos, mas você precisa se dedicar com frequência. Depois de 21 dias, para de doer, né? Aquele esforço que você faz depois de 21 dias, você vai estar tão acostumado que simplesmente flui. Então, tenha frequência. Não adianta você estudar um monte, querer ler 2, 3 lições, né? Eu falo de lições porque geralmente é assim que se separa quando você está dentro de um curso, né? Então, você lê 2, 3 lições em um dia, aí você só quer estudar de novo semana que vem. Tem gente que passa 1 mês sem estudar. Não é assim que funciona, tudo bem? Modo de emergência. O que é o modo de emergência? É aquele famoso intercâmbio que você faz, né? É uma entrevista de emprego que você vai fazer, você precisa falar um outro idioma, né? Seria uma conversa em que você não tem um tradutor disponível. Esse tipo de situação coloca o seu cérebro em modo de emergência. Ou seja, você não tem mais aquele recurso de pesca nem nada. Você precisa usar todo aquele conhecimento que você já adquiriu. Afinal, se você leu, se expôs, visualizou aquilo ali, conversou, ouviu,
o seu cérebro tem guardado em algum lugar. E no modo de emergência, ele vai usar tudo isso. Então não vai existir tanto aquele branco se você tem o costume. O que eu recomendo pra quem faz o curso comigo, né, a galera vem pedir dica e tal, é o que? Você tentar fazer o modo de emergência pelo menos uma vez por mês, tá? Aí, como sugestão, você tá no Brasil, eu não tenho condição de fazer um intercâmbio, o que eu faço? Você pode simplesmente conversar com coreanos pela internet, você, né, tô dando um exemplo aqui do coreano, pode conversar com essas pessoas pela internet, você pode simplesmente ligar o seu filmezinho sem legenda nenhuma. Claro que se você quiser uma legenda em coreano, aí você coloca, né? Mas não é pra traduzir nada, você vai se expor sim ao idioma. Você tentar uma conversação até com os próprios colegas, né? A gente tem um grupo, a gente conversa um com o outro em coreano, tentando isso, ajuda demais. Evita a tradução e você vai chegar lá. Pelo menos uma vez por mês tá fazendo isso. Vai acelerar demais o teu aprendizado. Então, do que isso diverge tanto dos cursos que você está fazendo, que você pode estar procurando anos e anos estudando, né? Bom, a diferença, como eu falei, é que você já está falando desde a primeira aula. Então, praticar, colocar em prática mesmo o que você está aprendendo. Você não está só retendo conhecimento, está fazendo só o caderno todo bonitinho, arrumando. Fale, se expõe. Você talvez passe uma vergonha no começo? Talvez passe, eu mesmo já passei muita vergonha. Mas depois você vai melhorando, você vai progredindo. É até bom você fazer isso porque você vai identificando os erros. Então, se exponham ao idioma, pratiquem, né? Coloquem em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo, que de maneira rápida vocês vão conseguir estar falando sim, tá bom? Siga essa rotina, todas essas diquinhas que eu dei aqui no vídeo, beleza? Um beijão e até o próximo vídeo.